Bem-vindos ao Horizonte de Conversas, o videocast que sempre traz pessoas inspiradoras que sempre têm coisas valiosas para poder compartilhar. Eu sou o Dr. Flávio Noronha e aqui buscamos ampliar o nosso conhecimento sobre temas que tocam o bem-estar, felicidade, longevidade, saúde e comportamentos que transformam a sociedade. O Horizonte de Conversas é uma realização da Eluna Educação e é feita pela Azur Produções. Para o nosso episódio de hoje, temos aqui a convidada que é uma gurô, Luciana Queiroz, que é a primeira mulher no Brasil a receber o título de gurô, que significa professora em filipino, e até o momento a única que conquistou o quarto dan, ou seja, essa menina entende de luta, de arte marcial, e ela é faixa preta na Arnis Kali Maharlika, difícil de falar até, um trava-línguas, hein? Que é o sistema de artes marciais filipinas. A Luciana também, ela é pedagoga e é uma graduanda em educação física, né? Bem-vinda, Luciana, ao nosso videocast, seja bem-vinda. Muito obrigada por me chamar, obrigada pela oportunidade de estar aqui. É um prazer e uma honra estar aqui nesse momento, compartilhando um pouquinho do que eu sei, compartilhando um pouquinho da minha história com vocês. Eita, aqui a gente vai ter conversa, para vocês vão ver, a conversa que vai ser daquelas inspiradoras. Para quem quer fazer artes marciais, já aprendi bastante aqui, já nos bastidores, já aprendi bastante. É muita coisa, é muita coisa. Agora, Luciana, eu queria saber o seguinte. Primeiro, você explicar pra gente o que é essa arte marcial que é a Arnis Kali Maharlika. Deus do céu. É que é o seguinte, nas Filipinas existem vários tipos, né, existem várias ilhas e vários tipos de idiomas. Uhum. Então, hoje em dia, o oficial é o tagalo, que é o falado. Então, gurô, por exemplo, é uma palavra em tagalo. E Arnis Kali veio lá de uma ilha, o Arnis veio de uma ilha, o Kali veio de outra, Eskrima veio de outra. Então, existem vários nomes para poder se referir à mesma arte marcial, que é esse sistema de combate filipino. E aí, nisso, a gente tem várias escolas. O que acontece? O que é o Arnis Kali? Arnis Kali é uma arte marcial filipina baseada no uso de armas. Então, a gente mexe com bastão, e aí progride para faca, facão, armas improvisadas e mãos vazias. E qual que é a história que tem por trás, né? Da onde que veio essa arte marcial? Essa arte marcial, ela veio da situação de conflito, quando os espanhóis começaram a invadir as Filipinas. Existe desde a vertente que vai falar que é uma arte marcial milenar, porque antes dos espanhóis chegarem, eles já praticavam sistemas de combates que eram parecidos, né, similares, que foram se desenvolvendo até o Arnis Kali que a gente conhece hoje. E tem também esse marco histórico a partir de 1500. Lembrando que em 1521, as Filipinas ainda nem eram Filipinas, porque isso foi antes da invasão, foi antes da conquista espanhola dentro do território filipino. Nossa, aqui agora nós tivemos uma história aqui das Filipinas, aprendemos aqui das várias ilhas e dessa junção aí para poder, dessa construção dessa arte marcial, né? Agora, como é que você teve o contato? Você me falou que teve o contato, teu pai que te levou, que teu pai é um curioso, né? Foi, meu pai tem talento para achar coisa aleatória. Meu pai já arranjou aula de latim, aula de árabe, ele gosta de tanque sudô, então assim, essas coisas que quase ninguém conhece, ele conhece, gosta, pratica, se envolve e vai adiante. Então eu conheci através do meu pai, que estava um belo dia passeando ali pela Asa Norte. Não foi nas Filipinas. Apesar de ser uma arte marcial pouco conhecida, né, e pouco falada, apesar de que eu já te contei, né, que ela é bastante presente em vários filmes. A gente vê o Arnis Kali ali, ó, sempre que vai ao cinema, quase sempre que vai assistir algum filme de ação, algum seriado de ação, mas o nome a gente não conhece, né? Então ele estava andando um dia pela Asa Norte e encontrou essa academia, né, que é a academia onde eu treino e onde eu dou aula, que é a Academia Mag Kaiser, e começou, assim, se interessou, achou interessante, começou a praticar e depois de um tempo acabou me levando para lá também. Que legal, são quantos anos já? Eu comecei a praticar em 2012. 2012 para cá, ou seja, são 13 anos, né?
Pois é, na verdade eu conheço a Arniscalha há um pouco mais de tempo do que isso. Eu não, logo de primeira eu estava fazendo concomitante ao Arnis, o ninjutsu. Então, como eu já tinha uma arte marcial que eu estava praticando, o Arniscalha naquele momento não me interessou. Depois que eu fui pro Arnis, eu primeiro comecei namorando o Arniscalha 1 mês. eu chegava, ficava vendo. Aí depois eu fui ver, nossa, o pessoal mexe com bastão, faz desarme, contra-ataque, tem uns movimentos bonitos. Aí eu comecei a ver pessoal mexendo com faca, com arma improvisada, com mão vazia. Eu falei, eu gostei desse negócio aí. Aí eu comecei a treinar. Nossa, que coisa. Aqui, ó, tá vendo? Aqui é assim, aqui é defesa, né? Aqui não é pra sair aí dando chutes e pontapés à toa, não. É pra aprender uma arte marcial que é pra defesa. É assim. Inclusive, uma das coisas que eu gostei é porque logo no começo, os iniciantes mesmo, eles já faziam alguns combates que eram assim, 2, 3 contra 1. Falei, gente, isso daqui, ó, é genial essa sacada. Porque é muito semelhante ao que a gente vê em situação de rua mesmo, né? Então, e aí você fala assim, e aí você tinha até falado do filme, né? Que é o que a gente vê até nos filmes, né? Pá, tá, tá, né? Junta 3, 4 contra 1, né? E aí aquele lá desarma o pessoal, toma o bastão de um, toma a faca de outro, utiliza contra aquele oponente, né? Que é aquela coisa do filme, né? Nossa, mas então assim, então hoje você dá aula também de arte marcial, né? Dou aula já tem acho que uns 10 anos aí. 10 anos, né? Que eu estou dando aula. Tá dando aula, eita caramba. Então aqui, ó, aqui sabe como é que é esse movimento do corpo e antecipa o movimento do adversário, né? Agora, me diz uma coisa, que a gente falou aqui da origem, né? A gente sempre fala assim, que tem a arte marcial e defesa pessoal. Tem alguma diferença entre arte marcial e defesa pessoal? Tem sim. Eu sempre que alguém pergunta, já tá no automático pra mim. Arniscalha é arte marcial e defesa pessoal filipina? E por que eu não uso só defesa pessoal ou só arte marcial? Pelo seguinte, defesa pessoal é quando a gente vai desenvolver técnica de combate e preparamento psicológico. Então, a gente está com essa predisposição, sabe, para essa situação de combate. Então, quando a gente está ali realmente preparado para a situação. Já a arte marcial, não. A arte marcial, a gente vai trabalhar com o sistema de combate também, né? Porque ele é ali pauta. Mas, além disso, a gente tem outras virtudes, outras frentes que a gente trabalha. Então, a gente trabalha a parte cultural. Por exemplo, lá na academia, eu sempre faço questão, em todos os locais que eu vou dar aula, sempre faço questão de falar em tagalo, explicar um pouquinho da história das Filipinas, explicar um pouquinho da história do Arniscalha. Então, tem esse olhar para a cultura, para a linguagem, tem também esse olhar para a filosofia. Arte marcial não é arte marcial se não tiver filosofia. E a gente no Arniscalha, a gente usa o Guia da Conduta Humana, que é um guia que vai trazer 8 princípios para a gente poder realmente ter uma conduta humana adequada. Então, mais do que um sistema de combate, é um estilo de vida. Que legal, que legal. E esses outros princípios você consegue pontuar pra gente? Vou começar pelos principais, como a Ahimsa. A Ahimsa é não desejar, não fazer o mal por meio de pensamento, palavra ou ação. Apesar da gente estar numa arte marcial, que muita gente tem esse preconceito, fala assim, nossa, arte marcial é para quem quer dar porrada na cara dos outros. Não, arte marcial é para quem é violento. Arte marcial é para quem quer fazer o mal. Então, realmente, a arte marcial, quando você pratica, você adquire um poder. Um poder de estar mais seguro, um poder de saber se defender, que afinal não é ataque pessoal, né? É defesa pessoal. Você conhece, tem mais consciência do seu corpo, mais consciência da movimentação, começa a ter consciência do ambiente. E quando a gente vai falar, por exemplo, do Ahimsa, que é o primeiro movimento, é o primeiro princípio, a gente fala sobre não desejar o mal por meio de pensamento, palavra ou ação. Então, você está de olho, você está consciente em você todo momento. Que legal. Eu sei que assim, por meio de ação é mais fácil de controlar. Às vezes você fica assim, essa pessoa aí que fez não sei o que, vontade de... Mas você respira um pouquinho, controla. Por meio de palavra, eu sei que às vezes o xingamento vem até aqui, ó. Você às vezes até quer falar uma coisa ruim, mas dá pra segurar. Agora, o pensamento, esse é o mais difícil de controlar. Tem que aprender, né?
Tem que aprender. E esse daí é o que é o principal. E é por isso que a gente começa por ele. Que legal, que legal. E a gente tem vários outros princípios, né? Então, você não roubar. Quanto não permitir que uma pessoa tenha acesso aos seus direitos, aos seus bens, né? Não enganar os outros. Você sempre agir pensando no bem do próximo. Não matar. Existe princípio também que ele é muito importante, muito bom, especialmente para quem vai treinar, né? Os mais graduados e tudo mais, que é o de limpeza. Tanto a limpeza interna quanto a limpeza externa, que as duas limpezas são essenciais. Como é que é essa limpeza? Como é que você... Olha, vai desde o respirar, para você não trazer pensamentos negativos, não trazer tribulação do seu dia para o momento do treino, para sua cama na hora de dormir, né? Para sua cabeça na hora de dirigir, no seu momento de trabalho, no seu momento com a família, com as crianças. Então vai desde isso a escovar o dente, que é bom também. Tomar um banho, passar ali um desodorante. Bom demais. Olha aí, ó. E isso é importante, né? A gente poder ver que a arte marcial, ela tem uma história e ela tem um princípio e tem a filosofia, né? Então ela não é só uma luta, então ela tem todos outros aspectos, né? E também que eu estava falando que também tem o aspecto de liderança, né? Também na arte marcial, né? E hierarquia faz parte da arte marcial. Muito difícil a gente ter uma arte marcial, na verdade eu não conheço nenhuma arte marcial que não tem hierarquia. Então, o que é hierarquia, né? São as nossas faixas, são os nossos níveis de conhecimento. Então, por exemplo, no Arniscali, numa Harlica especificamente, a gente tem 7 faixas. É o branca, aquele que começa, tá chegando ali agora. O amarela e o azul. Então, esses 3 são Bagurrans. Bagurran é iniciante. Aí a gente tem Tagapak Sanai, que já seria a faixa verde e a faixa roxa. A gente tem Tagapak Turo, que já seria o nosso nível instrutor, que é faixa marrom. E Guro, que seria professor. E aí, olha que interessante, porque numa Harlica e na maior parte das artes marciais filipinas, nosso Guro não é apenas Guro. Ou é Guro Lakan, ou é Guro Dayan. Isso se refere ao gênero da pessoa. Então, Guro Lakan são os professores do sexo masculino, enquanto que Guro Dayan são as professoras do sexo feminino. Ah, que legal. Que é o meu caso. E aí a gente ainda tem um outro termozinho, que é Punyon Guro. Antes do GM, né, que é o grão-mestre, antes de chegar nesse nível todinho, Punyon Guro seria um mestre, de fato, que é a partir do quarto dan, que no caso é o meu. É o seu, né? Que é o top do top, né? Que é o que chegou lá no nível máximo, né? Pra gente, todo artista marcial, a faixa preta é só o começo. Então a gente treina, e quanto mais a gente treina, mais a gente vê que tem coisa para aprender. Mas aí, até falando sobre isso aí que tu falou, assim, tu até usou o termo artista marcial, né? Que aí você participou na Coreia, né? Não é isso? Na Coreia, de uma apresentação de Arniscali, né? E aí, só que o pessoal que você estava treinando, a tua equipe, uma parte era do Japão. Como é que é essa história aí? Conta aí esse negócio aí pra gente que dá sempre um nó na cabeça. Deixa eu explicar porque essa história é boa. Então é o seguinte, eu tive a oportunidade de participar, antes da pandemia, de um campeonato lá na Coreia do Sul, que é um campeonato de artes marciais, bastante famoso na Ásia. E aí eu tive a oportunidade de participar lá com a categoria de Special Techniques, que é uma categoria de coreografia, né? A gente faz uma forma usando armas, que por caso é o nosso forte, né? E aí, como que aconteceu essa história? Eu fui convidada daqui do Brasil, né? E minha dupla, meu parceiro de treino, que já foi meu parceiro assim, ó, de muitos anos, que estava morando e está morando no Japão hoje em dia, então eu fui chamada daqui e tive meu colega chamado de lá do Japão. E aí a gente se encontrou na Coreia, foi uma loucura. Eu cheguei com 6 dias de antecedência do campeonato. E aí nesses 6 dias eu tive a oportunidade de estar 2 dias com o pessoal ali, né, que participa que recebeu a gente, né? Então pude ficar alojado numa academia lá em Cheongju mesmo. Não, mentira, em Incheon, que é o nome do lugar que me recebeu primeiro. A gente foi pulando de uma cidade para outra. Tem uma cidade que a gente foi que eu nem sei o nome. Mas também com esses nomes aí, né? Eu não sei nem como é que eu lembro.
Mas enfim, aí eu fui primeiro recebida em Incheon, e aí eu tive a oportunidade de estar lá, né? Tinha um pessoal que era das Filipinas que estava lá também, me emprestaram bastão, porque a gente não podia levar material de lá. Então me emprestaram 2 pares de bastão, me emprestaram um par de faca, e a nossa coreografia era com bastão e faca. E a gente pegou esse material justamente para poder criar a nossa coreografia, porque meu colega chegou com 4 dias de antecedência do campeonato, e a gente teve que criar tudo do zero. Eita, que correria. Em 4 dias. Não, e tem mais. Porque o local que a gente estava ali, a arte marcial que a gente estava vinculado, uma pessoa ali, um representante que é muito importante. E eles estavam numa época de celebração. Então a gente, nesses 4 dias que a gente teve para treinar, 2 dias foi criando a coreografia para essa apresentação, que nem caberia, tinha nada a ver com o nosso campeonato. Então era uma loucura, que a gente acordava assim 6 horas da manhã, ia dormir às 2 horas da manhã, treinando o dia inteiro, fazia o treino para fazer a apresentação, fazia o treino pro campeonato. Nessa loucura, o nosso bastão começou a desmanchar, começou a estragar. Meu colega, por sorte... Sempre acontece alguma coisa no meio do caminho. É igual cena de filme, né? Que vai lá e de repente, pá, acontece. Tu fala, meu Deus, o que isso aconteceu? É sempre com emoção. Sempre com emoção. E aí, por sorte, meu colega tinha aquela kinesio tape, né? Aí ele enfaixou um dos bastões que já tava mais gasto, que tava quebrando. Enfaixou a kinesio tape, eu ainda segurei ali em cima da kinesio para não poder partir o bastão no meio da apresentação, né? Nem do meio dos treinos. E aí, quando chegou a data do nosso campeonato, a gente não recebeu os materiais que o evento deveria fornecer pra gente. A gente apresentou com material quebrado e ganhamos. Medalha de ouro. Primeira e única medalha de ouro naquele campeonato. Olha do Brasil, aí, né? Olha aí que legal. Nossa, isso é bom demais. Você nem trouxe a medalha, né? Podia ter trazido a medalha, né? Mas posso mandar foto. Vamos colocar as imagens, as fotos da medalha aí. Porque essa medalha é importante, né? Medalha de ouro no campeonato na Coreia do Sul, né? Do Sul. Que legal, bom demais, bom demais. Agora, me diz uma coisa, por que começar com bastão, com arma, por quê? Então, isso tem a ver com a própria história do arnis kali. O que acontece? Se vocês forem fazer as contas, tem mais ou menos 13 anos que eu estou praticando, talvez um pouquinho mais, talvez um pouquinho menos, e tem pelo menos 10 anos que eu dou aula. O que acontece? No arnis, a gente não tem muito tempo para poder se preparar. Como ele começou, como a gente tem como referência essa história da invasão. Da invasão. Isso. Então, qual que era a lógica? 1, 2, 3 foi pra guerra. 1, 2, só um pouquinho ali, vai pra guerra. Então, o arnis tem 4 princípios. Que é o da fluidez, da praticidade, né? Da adaptabilidade e da eficiência. Praticidade pode ser lida como simplicidade. Ou seja, a gente não tem muitas técnicas que sejam bonitas, difíceis, extremamente elaboradas e que não sejam úteis. Então, tudo aquilo que vai ser mais bonito e tudo mais tem sim um fundamento técnico que é bastante importante, que é bastante eficiente, e é por isso, inclusive, que o arnis kali é utilizado tanto nos filmes, né, quanto nos exércitos também. Então, o exército dos Estados Unidos, o exército das Filipinas, o exército da Coreia, existem vários exércitos que adotam o arnis kali, inclusive aqui no Brasil também. Então, foi justamente por uma necessidade, né? Exatamente. Uma necessidade, né, Luciana, de guerra, né, invasão espanhola. Então, precisamos de alguma coisa que seja rápido, ágil, fácil, né, pra gente poder chegar lá. Isso é legal, né, interessante, né, porque é uma necessidade que fez surgir uma arte marcial, né. Exatamente. Agora uma outra coisa que a gente falou da arte marcial, e aí agora eu queria entrar assim, quais são, né, que a gente tava falando sobre os pontos, né, que existem alguns pontos da questão da defesa pessoal. Quais são esses 5 pontos da defesa pessoal, hein? Bom, para a nossa perspectiva do arnis kali, são 5 passos, 5 pontos, pode chamar como você quiser, são sempre 5. O primeiro é prevenção, palavras mágicas, negociação, correr e, por último, combate. E aí, o que é cada um desses 5 pontos? Explica aí. Vou tentar falar rapidinho. Primeiro, prevenção. Você se prevenir, você evitar ao máximo chegar na situação de combate. Vocês estão vendo que tem 4 pontos aqui na frente pra gente evitar o combate, né? Então esse aqui é o que a gente evita ao máximo. Como que a gente pode fazer essa prevenção? Então, estando atento ao lugar onde você anda. Como a gente chama no arnis, apagar as luzes. Então,
observar em que contexto você está inserido, se cabe usar um colar chamativo, de ouro, de valor, um relógio de valor chamativo, um sapato chamativo, sabe? Então, coisas que podem andar com o celular na mão. Isso também faz parte da prevenção. Então, evitar você apagar as luzes. Então, evitar estar com o celular na mão, evitar chamar muita atenção para você, dependendo do contexto que você está inserido. Observar ao seu redor também, porque você pode estar andando, pode ter uma pessoa seguindo você, ou pessoas paradas lá na frente, que tem aquele ar suspeito. Segundo ponto, palavras mágicas. E aqui, em palavras mágicas, porque você fica assim, nossa, palavras mágicas, o que tem a ver com defesa pessoal, né? Com palavras mágicas, como é que é isso? Pois é, aqui a gente tem 2 olhares para as palavras mágicas. No caso dos homens, palavras mágicas servem como uma técnica de esfriamento. Então, muitas vezes, você pode se deparar com aquela situação em que uma pessoa vem, esbarra na outra, tá inflamada, tá porque tá querendo caçar briga. E aí você, ao invés de inflamar ainda mais, vai falar, não, desculpa, com licença, perdão, amigo. Então, por exemplo, tem situação muito comum, batida de carro. Carro bateu, já tem um que sai ali, como é que é, não sei o que, seu filho, não sei o que. Você fala, tá tudo bem? Machucou? Tem algum problema? Vamos conversar? Vamos resolver? Quebra a pessoa. Quebrar, né? E na verdade, é diminuir esse conflito, né? Isso. E não ir na mesma energia, né? Exatamente. Você acalma não ir na mesma energia. Esse sangue quente. Então você esfria a situação. Já no caso das mulheres é diferente. A palavra mágica é importante como uma forma de imposição. O que acontece? Muita gente está andando na rua e aí tem uma pessoa ali que você tem um lugar que você tem que passar e tem uma pessoa que não lhe passa segurança ali no meio do caminho. Então, ao invés de você se encolher, você se retrair, demonstrar que está com medo, demonstrar que está ali sendo uma vítima fácil, porque é o que acontece? A gente não saiu do reino animal, não. Então, a gente ainda tem essa lógica de presa e de predador. Então, se você se comporta como se fosse uma presa, então fica ali, vai, desculpa, vai. O que acontece? Você está demonstrando que você está vulnerável. Então, se você você fala bom dia, boa tarde, boa noite, com firmeza, você se coloca, você também demonstra que você não é uma vítima tão frágil assim. Mas isso, quando eu for falar do sistema Oda, que eu acho que é um sistema... a gente vai falar do sistema Oda. O sistema Oda também é um sistema... Vocês vão ver. E aí, a palavra mágica? Esse daí vai explicar melhor. E aí, então, a palavra mágica tem esses 2 olhares. Já a negociação, primeira coisa, qual que é o bem mais importante que você tem? A vida. Você é esperto. Muita gente esquece que a vida é nosso bem mais importante. Mas a gente não pode esquecer disso. Então, se for o caso, vai ter situações que você vai ter que entregar o celular, vai ter que entregar dinheiro, mas sempre saia com a sua vida, tá bom? Sua vida é o seu bem mais precioso. E tem gente que eu vou te contar, viu? É tão boa de lábia que vem a pessoa pra assaltar, não leva nada e ainda faz amizade. Tem casos e casos. Tem depois que fica ladrão que fica apaixonado. Então tem gente que é boa de negociação, viu? Mas isso aí, claro, cada um vai ter que desenvolver a sua habilidade. Por último, a gente tem... Por último não, por penúltimo, a gente tem correr. Que também faz parte, né? Também. Você sabe qual que é a melhor defesa contra a faca? Qual é? Correr. Corrida. Distância. Aí. Quanto mais longe, melhor. Então, correr é uma tática que é bastante importante. E quando a gente vai falar sobre corrida, é importante também a gente estar ciente, estar ligado em todo tipo de evasão. Então, quando você entrar no local que você não conhece, que você tem ali muita gente, é saber onde que é a saída de emergência, né? Saber onde tem posicionado próximo de você postos policiais, delegacia, locais que você pode correr, que sejam mais seguros, que vai ter alguém para te atender, que vai ter mais gente. Inclusive, quando a gente vai falar em prevenção, justamente isso também está inserido. Isso, né? É porque está inserido. Porque a gente sempre acha que... As pessoas sempre acham que, né, correr é frágil, é medroso, mas correr faz parte, né? É melhor um covarde vivo do que um herói morto. Isso é um clássico e a gente tem que levar ao pé da risca, né? Então, a gente tem que levar o pé da letra mesmo. E aí a gente vai para o último, que é...
Aí é combate. combate. Não Aí- tem como correr, tá encurralado. Exatamente. Tem duas, três pessoas, né? 2, 3 agressores ali. Então você vai ter que partir pro combate. Aham. Tá com o joelho machucado, tá com o pé machucado, não vai poder correr, parte pro combate. Então que tem esses que são os 5 passos, né? Que aí, como é Isso. que é? Só pra gente lembrar. Então é prevenção, Prevenção. palavras mágicas, Aham. negociação, correr e, por último, combate. Aí, legal. Olha só, isso é legal porque a pessoa fica com uma mente treinada, né? Ela consegue falar, opa, qual é o momento, né? Que momento é esse, né? Então, isso é muito legal que a arte marcial traz. Agora, tem uma outra coisa que a gente fala de defesa pessoal, que a gente começou até a falar, que é sobre aquele Oda, né? Que aí foi criado por força tática. Como é que é, hein? Isso. O ciclo Oda, ele foi criado por um militar e eles são 4 componentes, né? Que aí tudo se conversa ali junto com 5 pontos. Então, o primeiro componente é observação, Aham. orientação, decisão e ação. Ou seja, como eu falei, né? Primeira coisa, prevenção. E aí, nosso mestre, inclusive, sempre fala, né? A gente tem que estar como gato. Relaxado e atento. Sempre relaxado e atento, né? Sempre ligado o que está aqui acontecendo ao nosso redor. Então, observação para a gente poder captar perigo. Ok. Orientação para definir qual é realmente, se tem realmente alguma ameaça ou se não tem. E aí, junto com a orientação, a gente vê quais são as possibilidades de reação para aquela ameaça ali que está se apresentando. Então, nem sempre vai ser uma ameaça imponente, nem sempre vai ser uma reação, né, uma decisão de combate. Aham. Muitas vezes pode ser uma decisão de evasão. E aí você define, né, qual seria a melhor possibilidade para você poder reagir. Aham. E por último, fazer a ação, que pode ser se evadir, pode ser combate, pode ser, por exemplo, eu gosto muito de falar para as minhas alunas, né? Então, gente, você tá ali andando na parada de ônibus, tem uma pessoa ali meio esquisita, pode falar em voz alta mesmo, se for o caso. Ah, esqueci meu celular. Vira pro outro lado, sai correndo. Ai, meu ônibus já tá pra passar já. Sai correndo, não tem problema não. Então esse ciclo Oda que é realmente para entender da situação e ter uma reação a respeito daquilo ali, né? Mas passar por esse... Muito legal, porque a Isso. gente sabe que, né, que as guerras, que o militar, eles sempre trazem, né, esses aprendizados para a questão do combate, que nem sempre é combate, né? Às vezes a questão é mais a estratégia, né? Isso, trazendo pro nosso cotidiano, né? É uma estratégia. Que é a estratégia. Tem até um livro, né, que eu li, nem completei, nem terminei de ler ainda. Responsabilidade Extrema é o nome do livro. Que aí ele traz essas táticas de guerra, na verdade que eram 2 militares, né, de alta patente que foram para a guerra do Iraque. E aí tu falou isso, me fez lembrar que aí eles falam sobre essa questão assim de vamos observar todo o cenário, vamos desenhar qual vai ser a tática e vamos ver qual vai ser a ação. Que aí até numa das histórias que eles falam lá, que uma das ações era não fazer nada. Então eles ficaram dentro de um prédio ali sem fazer nada. E aí tem uma história que é bem interessante que eles colocaram que a ação foi aguardar para depois agir, que aí um dos soldados despencou do telhado e caiu caiu numa casa, né, num prédio. E aí eles falaram, se a gente descer, a gente tem que buscar. Mas se a gente descer, a gente vai estar ali de peito aberto pro inimigo. E aí ele falou assim, não, então nós vamos ficar aqui. Aí depois eles criaram a estratégia e aí eles desceram e dali conseguiram voltar depois para o posto de combate e tudo mais, para eles não ficarem encurralados e salvaram. Assim. O livro realmente o nome é Responsabilidade Extrema, que é muito legal. E são esses ensinamentos também dessas táticas do dia a dia. Vou lembrar aqui agora que a gente falou de combate, de militar. Tem outro também que é muito legal, é um clássico, né? A Arte da Guerra. A Arte da Guerra, Sun né? Tzu, né? Exatamente, que ele é bom pro nosso dia a dia mesmo. Mesmo que não gosta de arte marcial, não gosta de defesa pessoal, é um livro que é interessante, né? Que ele fala sobre vida. E também tem um outro que é interessante aí, já para quem gosta de defesa pessoal, que é o Defenda-se. Também, que é um outro livro que vai trazer, assim,
mostrar um pouquinho do avanço do cenário, né, de violência e tudo mais, e vai dar várias dicas também de defesa pessoal. Legal aí, defenda-se, né? E ele é o livro assim que Direto. O título já é direto, reto e direto, né? Agora me diz uma coisa, que a gente ficou falando aí dos 5 passos, falamos, né, da questão do Oda, mas assim, você no dia a dia, quais são os benefícios assim de praticar arte marcial? Inclusive, você trouxe aí até os bastões. Produção, cadê? Traz os bastões aí pra gente, produção, pra gente poder ver aqui esses bastões, pra poder mostrar qual é o... Olha aí, os benefícios da arte marcial, hein? Da arte marcial. Olha aí. Bom, como toda atividade, tem aqueles benefícios que são básicos. Então, melhora da saúde, da condição, né, manutenção da qualidade de vida. Agora, a arte marcial tem um especial aí em relação à qualidade de vida, mas depois eu chego nesse. A questão do sono, da memória, concentração, atenção, são vários elementos ali, né, que praticar uma atividade física vai ser muito positivo. E na arte marcial, na defesa pessoal, ainda tem essa questão do respeito, da ética. Se bem que no arnis é uma coisa que é interessante. Porque, assim, uma coisa é tatame, outra coisa é ringue, outra coisa é rua. Na rua, não tem regra. E o arnis, ele é legal justamente porque que a gente fala que é defesa pessoal. Justamente porque ele vai pensar nesses cenários em que você não vai lidar com regras. Então, cuspo na cara, joga areia, ponto baixo, ponto de pressão, mordida, dedo no olho. Então ele tem esse ponto aí, né? Tem esse lado aí também. Claro que a gente evita o máximo chegar a esse ponto. Mas é importante a gente saber. Defesa, né? Exatamente. Numa situação de vida e morte, você sempre vai optar pelo seu bem mais precioso, que é a sua vida. Então, numa situação que você tem que lutar pela sua vida, você vai ter que estar, né, disposto a praticar esses golpes baixos, digamos assim. Que o arnis, ele traz isso, né? Ele traz esses 3 cenários, né? Se é no tatame, se é no campeonato, né? Então ali no ringue, ou se é na rua, né? Exatamente. Que é realmente, né, diferente. E ainda tem mais um que é interessante, que é o lado artístico. Então, por exemplo, o arnis, aqui com a esquerda mesmo. Então, o arnis, a gente usa vários movimentos que não são movimentos muito usuais, né? Então, a gente movimenta o nosso corpo de uma forma diferente e de uma forma bastante potente. Podemos trabalhar nessa parte artística. Eu, particularmente, gosto muito dessa parte artística. E aí, a gente trabalha o nosso corpo, de diversas formas diferentes, né? Então tem uma possibilidade, uma potencialidade muito grande. E esse bastão aqui, quando a gente vai usar esse bastão, eu mostrei ele para os meninos, né? Eu mostrei ele para a produção. E assim, esse bastão é um bastão que ele vem diretamente das Filipinas. Pode segurar aí o seu. Olha aí. Isso. Esse aqui é o rattan. É uma madeira que vem lá das Filipinas, uma madeira especial, que ela é bastante leve, muito leve, e que ela é totalmente porosa, ou seja, ela absorve impacto, aqui ó, ela absorve impacto e não deixa seu pulso absorver. Então é um material muito bom para treinar arniscalho, mas como ele é bastante difícil de acessar, a gente também tem o tarugo de nylon, que a gente usa aquele gripping de tênis, sabe? Amarra ali para justamente fazer a absorção do impacto no gripping e não ser absorvido pelo pulso. Mas também, se você usando material de mais densidade, só depois de muito tempo, com muita repetição, material pesado, que aí você vai sentir alguma coisa. Isso aí é bem difícil de você sentir. Legal. E eu achei legal, tarugo, né? Isso, tarugo de nylon. Esse aqui é o nosso rattan, né? O rattan, olha aí, o rattan, que ele é uma madeira que absorve, porque ela é porosa por dentro, e absorve o impacto. Isso. Que legal. E aí protege, né, o punho, né? Protege o punho. Né? Protege o punho. É um material apropriado. E a gente tem também alguns bastões, né, como esse daqui, que é um bastão para combate. Então ele é bastão que ele é acolchoado, mas ele é um bastão que ele não é para causar um dano muito grande. Dá pra gente se divertir, mas assim, sempre recomendo usar capacete, colete, se equipar, né, para poder estar... Para poder receber a pancada, né? Exatamente, para poder receber a pancada. Pode segurar, pode. Aqui, ó. Ai, agora que eu fui ver sentir. aqui. Aí, ó, mesmo sendo, né,
ali de brincadeira, né? A gente brinca, mas assim, como diz, né? A gente sempre é criança, só muda brinquedo. Sempre vai ser meio criança, só muda o brinquedo. E aí o último brinquedo que eu trouxe foi justamente essa faca de EVA, daqui é confecção minha. Eu confecciono. E é uma faca que é simulacro, né, de uma faca de treinamento, de uma faca de verdade. A gente também pode usar faca de alumínio, mas o legal dessa aqui é que a gente pode passar o movimento que não vai ter corte. Treinar, né? Isso, que é justamente a gente poder treinar. Uma coisa que é legal, assim, do Arnis Cali é que a gente vai começando a treinar, né? Vai começando a pegar algumas manias. E uma mania que eu acho que é um benefício, eu vejo como um benefício, que eu imagino que vocês aí também vejam, que é o seguinte: todo lugar que a gente anda, que a gente está, a gente olha pro lado e já imagina o que pode utilizar como arma. Então, assim, se por algum acaso acontecer alguma coisa aqui, eu já sei que a saída é ali, eu já sei que eu tenho meus bastões aqui do lado, eu sei que tem esse microfone, eu sei que tem esse equipamento, eu sei que ali tem uma garrafa de água, eu tenho a chave do carro, a chave de casa, uma caneta. Já fica alerta como se proteger, né? Exatamente. Se eu estiver passando por um lugar que tem brita, eu sei que tem pedras ali, que se for o caso eu posso jogar. Se eu tiver uma garrafa de água, eu posso jogar água, se for o caso. Se eu tiver um tecido, uma camiseta, um casaco, posso jogar o casaco para poder tampar a visão. Se eu tiver uma mochila, uma bolsa, posso usar como escudo. Legal, legal. É porque aí dá esse senso de alerta, né? De atenção, né? Tu sabe que teve uma época que eu tinha, né? Fui mordido por cachorro. Eu tinha muito medo de cachorro. Na verdade, eu tinha medo, não, eu tinha pânico de cachorro. Então, assim, mesmo cachorro filhotinho, pequenininho, eu tinha medo mesmo, aquele pânico. Então, assim, eu não conseguia chegar, nem entrava nos lugares. E aí eu vivia nesse estado de alerta quando eu andava em alguns locais, porque eu falava assim, pra onde, como é que eu vou correr se aparecer um cachorro? Olha só que coisa, né? Pra onde, e é mais ou menos isso, nesse estado de alerta, né? Pra onde eu vou correr? E meus amigos todos sabiam que eu sempre tive muito medo de cachorro, né? Então, eu era capaz de não visitar, deixar de visitar alguém que tivesse cachorro. Então, assim, olha o grau de... Né? Aí acabou que depois, passou um tempo, fui eu, agora tem um cachorro em casa, tanto que o pessoal até falou comigo assim, não, falou, tem alguma coisa na tua cabeça, o que aconteceu? E aí esse estado de alerta, e aí é isso, né, a gente ficar atento, né? Então ficava sempre atento também, opa, peraí, que aí é esse, né, que é esse estado de alerta que você tem, porque você... né, pratica, né, arte marcial. A gente que é mulher, a gente vivencia isso no nosso dia a dia. E pra mulher, vamos falar, pra mulher, hein? Pois é. Qual é o benefício? Porque você acha que todas as mulheres devem fazer? Como é que é? Com certeza. O Arnis Cali é uma arte marcial que ela surgiu para todo mundo, independente da idade, independente do tamanho, independente da força, independente de qualquer coisa. Isso daqui, ó, é um equalizador. Você pode ser grandão, eu posso ser pequenininha. Se você tem um desse, eu tenho um desse, ou se você não tem nada, eu tenho um desse, agora eu estou equalizada. Você pode ser do tamanho que for. Se eu tiver uma dessa de verdade, a nossa força vai estar equiparada. Então, aliás, você sabe qual que é a melhor arma de todas? Qual que é? Aquela que está na sua mão. É aquela que está na sua mão que você sabe usar. Então, assim, e ainda mais a gente vendo, Luciana, nesses últimos tempos, né? Tanta violência contra a mulher, né? Então, aprender defesa pessoal, aprender uma arte marcial, é um diferencial, né? Com certeza, é necessário, na verdade. Infelizmente, mulheres e pessoas LGBTQIAP+, é uma sigla grande, são pessoas que estão ali expostas à violência diariamente. E são vários tipos de violência. Violência sexual, violência física, moral, psicológica. Então, são vários tipos de violência que a gente está sujeito ali no nosso dia a dia. E é que é importante a gente estar preparado de alguma forma para combatê-las. A arte marcial é um excelente instrumento para a gente poder combater essas violências. Infelizmente, quase todo dia a gente tem uma notícia de feminicídio, que é uma coisa passional, mas acaba em morte. A gente quase sempre tem, na verdade, todos os dias a gente tem situações de estupro. Inclusive, só nessa conversa aqui, várias mulheres já foram estupradas, porque acontece um estupro a cada 2 minutos. É muito, né? É pesado. É pesado. A gente tem
transfobia. Então, assim, são várias situações em que a gente precisa estar preparada, precisa agir, precisa reagir para defender a nossa vida, que é o nosso bem mais precioso. E a arte marcial, a defesa pessoal, é um instrumento que vai potencializar, vai melhorar suas chances de sobrevivência. Reza a lenda que no combate, o que vai te salvar não é só técnica, sabia? 90% do combate a gente resolve na sorte. 5% na força, 5% na técnica. Só que é o seguinte, quanto mais a gente treina, mais sorte a gente tem. A sorte persegue quem treina, né? Exatamente. Então é muito importante que mulheres comecem a treinar. Tem ali, a gente tem o Arnis Kali, que é um sistema que é bastante interessante. E aí, realmente, ele é pra todo mundo. Não importa o seu tamanho, não importa a sua força, não importa se você já tem alguma bagagem de treino ou se não tem, se é completamente novo no sistema. Então, o Arnis Kali é uma opção bem legal. Mas tem também outras artes marciais, outros métodos de defesa pessoal, né? Que são interessantes. O Krav Maga mesmo, você conhece Krav Maga? Krav Maga, já. Pois é, o Krav Maga muita gente confunde com o Arnis Kali. Mas o Krav Maga bebeu também da fonte do Arnis Kali. Então a gente tem, por exemplo, o Guntin, que são essas defesas duplas. Então, uma coisa que é interessante também a gente comentar é por que a gente usa o bastão no começo e não, por exemplo, mãos vazias, né? A gente falou um pouquinho sobre o uso de armas, que tem a ver justamente com essa questão da história, né, da necessidade, mas por que o bastão especificamente? Porque o bastão, ele simula tanto uma arma de impacto quanto uma arma de corte. Então ele tem essa ação ali, na verdade, no psicológico, né? Exatamente. Então ele te prepara para você lidar tanto com o impacto, que vai ter uma mecânica de movimento, quanto com o corte, que vai ter outra mecânica de movimento, quanto também com a estocada, que vai ter uma outra mecânica de movimento. Né? Essas armas são perfurantes. E sabendo disso, você consegue usar tudo aquilo que você tem ao seu redor justamente como um instrumento para a sua defesa. Que bom. Então, assim, já tem que começar a pensar. As meninas têm que aprender alguma técnica aí, né, de defesa, porque a gente sabe que, infelizmente, né, as mulheres são mais vulneráveis, né? Então, a gente tem essa questão. Então, para poder aprender aí, para poder se libertar, né, conseguir ter ou a fuga, ou utilizar até a questão, né, que é o controle emocional, né, porque às vezes é pego mais o controle, a falta de controle emocional e de estratégia, às vezes é que faz a pessoa ficar mais acuada e ser uma vítima fácil, né, um alvo fácil, né. Então, quando a gente traz essa parte que é, né, de observar, de planejar para depois agir, né? Então você fala, opa, peraí, para onde eu corro? O que eu tenho aqui perto de mim? Né? O que eu posso fazer? Opa, peraí, meu celular, né? Pega o celular. Liga fulano. Olha, tá chegando aqui, não, tô aqui em tal lugar, tá me vendo? Né? Então todas essas coisas, essas táticas ajudam, né, para depois partir para ação, né? Se for preciso, a gente espera que não seja. Se for preciso, né? E se for preciso pro combate, vai pro combate, né? Exatamente. Tem uma estatística que fala que 70% das situações de conflito, né, de que a mulher precisa reagir, ela é cometida pelo freezing. Sabe o que é freezing? Não, o que é freezing? Congelamento. Então, quando você se depara com uma situação que você tem que ter uma reação, muitas vezes as mulheres travam, justamente porque não tem esse repertório, porque a gente sempre foi educada, né, pelo menos eu vim dos anos 90, né, agora a gente tá vendo que tá mudando as coisas, os paradigmas, ainda bem, fico muito feliz, mas a gente sempre foi educada para ser recatada, pra gente ser educada, pra ser passiva, pra ser subserviente, então, aquela coisa assim, dócil, domesticada, calma, então, obediente, e isso, né, numa situação de perigo, né? Não ajuda. Tu sabe que essa questão, porque a gente, né, coloca a arte marcial, que é esse treino da mente, né? A gente pensa primeiro é a mente, né? Uma mente bem treinada, ela toma decisões mais acertadas, né? Então é menos emocional e mais racional, né? Então é esse treino da mente e o treino do corpo, né? Porque a arte marcial que ela traz também é, além da técnica, força, né? Porque a gente também precisa de força, né? E aí você tem isso aí. Tu sabe que tem os estudos que falam sobre os grandes atletas de alta performance, que são aqueles atletas que conseguem chegar àquele ápice. Tem uns que têm fatores genéticos, que auxiliam bastante, né? Até o nadador, aquele que foi medalhista, Phelps, ele tem uma genética
que o corpo dele tem uma genética, uma envergadura que ela é propícia para poder ser realmente campeão. Então, assim, ele é um corpo que é para isso. E que esteve no lugar certo, que foi a piscina. Mas, além disso, que não adianta você ter uma genética se você não estiver lá no lugar certo e com o treino certo. Mas um dos treinos é o treino da mente. Então, esses atletas de alta performance, todos esses estudos, levantamentos de alta performance, mostram que são mentes muito bem treinadas. Tanto que eles são muito racionais, muito mais racionais, porque é uma mente treinada para poder olhar e chegar a uma solução. Então, é uma mente treinada para isso. Então, assim, tanto que eles, às vezes até a emoção, ela só vem tempos depois. Não é que ele, né, ganhei. Então, a gente tem até situações, falar da natação aqui de novo, que foi até o brasileiro que quando ele, não sei se foi o Scheller, foi o Xuxa, que é tão treinado, até quando ele chegou, que ele bateu a mão lá, que ele foi o número 1, que ele saiu assim, ele olhou e ele não se deu conta que ele tinha sido o número 1 e tinha ganhado, entendeu? E aí, que é uma mente bem treinada, que aí a arte marcial, ela traz isso, dessa concentração, né? Dessa mente treinada para uma tomada de decisão que seja adequada, que seja racional, né? E de proteção. E depois, claro, se necessário, combate. Por aí mesmo. Isso é importante, nossa. Eu vou te falar um negócio. É sempre para mim um grande aprendizado, né? Cada vez que eu recebo as pessoas aqui, cada um com umas histórias que são inspiradoras, são histórias interessantes, que trazem aí, além de, né, histórias de vida, trazem sempre muito ensinamento, né? Que a gente aprende muito e sabe que dá para ficar horas a gente conversando sobre artes marciais, Luciana. Agora nós estamos chegando já ao final aqui do nosso videocast. Primeira coisa que eu queria é que você deixa aí tuas redes sociais aí pra gente, quem quiser te encontrar, como é que te encontra. Gente, qualquer coisa, podem procurar no Arnis Brasil. Se ficar difícil de ler, tá aqui. Aí, ó, depois a gente vai dar um zoom aí. Por favor, na câmera, mostrar. Produção. Então, @Arnis Brasil. A gente tem Instagram, Facebook, TikTok. Tem também o WhatsApp. Posso dar o número? Pode. Então, 61992693113. Por lá você pode me contactar. Dou aulas, faço seminários, faço workshop, curso de formação de instrutor. Então, dou consultoria também. Eita, olha aí que é coisa. Quer deixar uma mensagem final aí? Com certeza. Para quem tá escutando, quem tá vendo a gente. Então, gente, primeiramente, muito obrigada, viu, por essa oportunidade de estar aqui presente. Eu falei isso lá no começo, mas é importante a gente ressaltar aqui no final também. É sempre muito bom poder falar sobre o Arnis Kali, falar sobre o meu trabalho, que apesar de ser uma arte marcial que é pouco conhecida, e na verdade é por isso que é ótimo a gente estar compartilhando um pouquinho sobre ela, né? É uma arte marcial que é muito rica, então é muito potente e poderosa, e é muito bom estar aqui com você, estar aqui com a produção, todo mundo, pessoal de casa. Espero que tenha sido útil para vocês, espero que tenha sido um momento agradável para vocês. Como a gente fala lá no Arnis, Mabuhay quer dizer vida longa, vida próspera, viva, tudo aquilo de bom que a gente deseja para os nossos colegas, para os nossos professores, para os nossos alunos, para os nossos amigos e para a nossa família. Gente, olha, obrigado. Olha, o nosso videocast, ele é da Iluno Educação, com a produção da Azur Produções. E vou pedir para você aí que está assistindo a gente, já vai lá, compartilha e começa a seguir a gente aí, porque a gente ainda vai ter muitas outras conversas boas iguais a essa aqui, tá certo? Então, gente, muito obrigado e até a próxima. Mabuhay.